São Paulo está mais próximo de um lockdown do que de abertura, né? De uma flexibilização do comércio. Isso é claro. Esse é o Leonardo Santana, presidente do Sinditec, que é o sindicato que representa as indústrias têxteis da região de Americana. Com mais de 50 dias de quarentena no estado, não são apenas os efeitos do novo coronavírus propriamente dito que provocam receio. O impacto econômico evidentemente viria, como já veio para muita gente. Só que agora, numa relação entre números consolidados e anúncios, é possível ter um desenho do tamanho do problema na região, principalmente para quem é remunerado pela força de trabalho, mas também para quem viabiliza a produção e emprega. Aumento no número de pedidos de seguro-desemprego e suspensões de contratos de trabalho são exemplos de efeitos diferentes para o trabalhador, para o empresário e para a economia, mas que são contemporâneos de uma mesma época. Eu sou Bruno Moreira e esse é o assunto da 29ª edição do Além da Capa. Em março, o Liberal noticiou que o Ministério da Economia suspendeu a divulgação de dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Isso em virtude da falta de informações prestadas por meio do e-Social. Desde o começo desse ano, milhares de empresas deixaram de prestar informações sobre demissões e o cenário da pandemia do novo coronavírus dificultou que essa falha fosse corrigida. Mas o sistema que fornece informações sobre os pedidos de seguro-desemprego permanece atualizado. O empregado, quando dispensado sem justa causa, ou seja, quando a empresa manda o empregado embora, terá direito à percepção de seguro-desemprego desde que fique desempregado. E os dados que apareceram na segunda quinzena do mês passado dão o tom de preocupação do momento. Cresceu 63% o número de solicitações do benefício na comparação com o mesmo período do ano passado, na soma de toda a região do polo têxtil. Na segunda metade de abril de 2019, foram 1.705 pedidos. No mesmo período de 2020, 2.795. Isso é uma média das 5 cidades, porque claro que existem particularidades. Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, tiveram quase o dobro de aumento. Esse levantamento de dados foi feito pelo repórter George Aravanes. Ele assina a reportagem sobre o assunto, além de acompanhar outros reflexos da pandemia, como a suspensão de contratos de trabalho em empresas, que a gente aborda daqui a pouco. Pela ordem, ele comenta primeiro o saldo dessa análise de números relacionados ao seguro-desemprego. Então houve um aumento grande de pessoas que, demitidas, procuraram aí o auxílio do governo. Só lembrando que as suspensões de contrato que foram permitidas pela medida provisória 936, elas não entram no seguro-desemprego, embora o trabalhador que tenha o contrato suspenso, ele ganha um benefício do governo nos mesmos moldes de seguro-desemprego, calculado com base no mesmo valor a que ele teria direito de seguro-desemprego. Esses números referem-se só realmente aos pedidos de seguro-desemprego, ou seja, aquele trabalhador que foi demitido sem justa causa e aí procurou. E como você fala a respeito da segunda quinzena de abril, o movimento que aconteceu nesta semana, por exemplo, da empresa Denso, que demitiu 150 funcionários em Santa Bárbara. A empresa confirmou as demissões em nota enviada ao Liberal. É a primeira demissão em massa no setor em Santa Bárbara desde o início da pandemia. Os trabalhadores estavam com o contrato suspenso desde o dia 27 de abril. Na quinta-feira passada, receberam a informação de que deveriam voltar para a empresa hoje. Ao chegarem, foram surpreendidos pela demissão. Ele já não entra nessa conta, ele vai ser um reflexo futuro nesse nível de informação a respeito do seguro, né? Exatamente. Mesmo algumas demissões, a demissão ocorreu agora já em maio, então deve entrar agora na segunda quinzena de maio, talvez até na primeira quinzena de junho. Até porque tem aquele período em que a pessoa recebe o comunicado da dispensa, é preciso ser feita a homologação e a partir daí ela recebe o documento que ela precisa para dar entrada no seguro-desemprego, né?
Até o caso de um profissional com quem eu conversei de Nova Odessa, foi demitido já em meados de abril, dia 16 e 17, foi uma grande demissão numa indústria que ele trabalhava, do setor automotivo. Foram 150 pessoas demitidas, ele entre elas, e ele vai pedir o seguro-desemprego, mas ainda não fez a homologação, então deve ter entrado agora nos próximos dias. Então, existe aí um período, provavelmente essa segunda quinzena de abril é um reflexo já do começo de abril e até de algumas demissões do final de março. Lembrando também que o trabalhador ele tem até 120 dias para dar entrada no seguro-desemprego. Embora, na maioria dos casos, a pessoa, assim que ocorre a demissão e assim que já está com a documentação, procure o posto, que na verdade agora pode ser feito pela internet. E, aliás, todos os pedidos estão sendo feitos pela internet. É importante observar esse comentário que você fez sobre os períodos que têm que ser respeitados, porque como essa segunda quinzena de abril não reflete exatamente ou exclusivamente as demissões que ocorreram nesse intervalo, os períodos anteriores talvez não dessem o verdadeiro termômetro sobre o que acontecia naquele período. Por exemplo, a primeira quinzena de abril ou a segunda quinzena de março, já que foi a partir da segunda quinzena de março que teve início a quarentena, né? Exatamente. Quarentena, as restrições aí, o funcionamento das atividades comerciais teve início no estado em 24 de março, né? Na primeira quinzena de abril, os dados se mantiveram um pouco estáveis. Se você pegar o mês inteiro de abril fechado, houve um aumento de 23% no número de seguro-desemprego pedidos em relação a abril do ano passado, mas foi na segunda quinzena que realmente houve uma disparada grande. E isso vai na contramão, por exemplo, em Americana, isso vai na contramão da tendência que vinha sendo observada no ano, que era de queda no número de pedidos de seguro-desemprego. Havia uma queda, ou uma manutenção mês a mês, janeiro comparando com janeiro do ano passado, fevereiro, março, até que em abril houve essa disparada aí, e é por isso que os especialistas, economistas, representantes do comércio, do setor terceiro, todos atribuem realmente as demissões que aconteceram em função das restrições da atividade comercial. E, por exemplo, o presidente do Sinditex, que é o sindicato patronal do setor têxtil, diz que os empresários tentam segurar funcionários na medida do possível, mas que as demissões são inevitáveis. Isso é uma realidade, né? Não tem nem dúvidas disso, porque... Como ouvido no começo do episódio, esse é o Leonardo Santana, presidente do Sinditec. Não é que você não vê o horizonte, você vê um horizonte relativamente longo, né? De isolamento, de comércio fechado, dificuldade de vendas, e o setor têxtil depende da venda do comércio, né? Que realmente muitos já demitiram. Empresas, por exemplo, com 3 ou 4 turnos, empresas, por exemplo, com 3 turnos, cortaram quem está produzindo, até porque o comércio está fechado. Então, quem está produzindo para estoque, com exceção de alguns segmentos que produzem para o setor hospitalar ou para máquinas que são usadas em obras que ainda estão acontecendo, máquinas que produzem correias, por exemplo. Mas, no geral, o resto, segmento, o setor que produz para confecção de roupas e tal, está praticamente totalmente parado, né? Nós já entramos no segundo mês já de março, abril e maio, nós já estamos praticamente fechando o segundo mês de isolamento, de comércio fechado, né? Então a tendência realmente, infelizmente, é essa, né? Você vai ter um acréscimo das demissões. Embora muitas empresas e grandes empresas tenham optado pela suspensão e informam que não tenham feito demissões ainda. Esse é até um outro ponto interessante, porque, segundo um dos economistas com quem eu conversei, José Homero Adabo, que é economista e contabilista, ou seja, faz consultoria direta para empresas, inclusive nesses momentos de demissão, ele diz que demissões em massa, por enquanto, ainda ficam restritas, como no caso do que aconteceu na Denso na última segunda-feira. Foi uma demissão em massa, 150 pessoas, mas ele diz que ainda vai ficar restrita a setores altamente impactados, como é o caso do automotivo. Mesmo para essas que são empresas menores, com menor poder de fogo,
para elas, o produto que elas fazem é produto de alto valor. Então, é muito caro para essas empresas, mesmo aquelas que vendem, são de autopeça, são empresas satélites da indústria automobilística. À medida que elas veem que tem uma perspectiva de redução da demanda de veículos prontos, e que isso pode demorar, digamos, de 5 a 6 meses para a recuperação, elas não têm condições de aguentar isso daí. Porque é um bem de alto valor. Quer dizer, numa situação de quarentena, de incerteza, que a maioria das pessoas ou está com redução, teve a jornada reduzida, ou está com medo de perder emprego, é provável que pouquíssima gente vai resolver comprar um carro agora. Então, é um setor que foi altamente impactado, que foi o caso que aconteceu na Denso, que, segundo um funcionário também que eu conversei, disse que a empresa chamou, embora a nota oficial da Denso ela atribua a pandemia, mas não detalhe muito bem a decisão. O funcionário disse que o RH da Denso chamou eles, explicou, falou, entramos em contrato com as montadoras e esse ano não vai ter uma recuperação, não há previsão de ter uma recuperação, então não vamos conseguir manter os 30% de vocês. Porque é um outro fator, né? Quando é uma grande empresa, quando é uma empresa que fatura mais de 4 milhões e 800 mil reais por ano, a empresa, ao suspender o contrato do trabalhador, ela precisa manter 30%, precisa pagar 30% do salário, que é o caso da Denso, que é o caso de qualquer empresa de porte maior. Né? As empresas de faturamento de até 4 milhões e 800 por ano são as pequenas empresas. Então, são as CPP, apenas empresas de pequeno porte, MEI, enfim. E então, qualquer grande empresa, ao optar pela suspensão, ela vai ter um gasto de qualquer jeito, né? Mesmo com o funcionário não trabalhando lá. O governo publicou uma medida provisória que permite que empresas suspendam o contrato de trabalho de seus funcionários por até 2 meses durante o período de pandemia do novo coronavírus. A ideia é evitar demissões e garantir a renda dos trabalhadores. Metade dos trabalhadores do setor têxtil de Americana já foi atingida por reduções de jornada e salários, ou então pelas suspensões de contrato do trabalho em virtude da pandemia do novo coronavírus. O número foi disponibilizado ao Liberal pelo Sindicato dos Trabalhadores. A gente tem acompanhado no noticiário macro, Jorge, um grande embate entre o governo federal e as esferas estaduais, em especial com São Paulo, pela figura do governador João Dória já ser um adversário bem conhecido do presidente Jair Bolsonaro. Quem você ouve passa por esse assunto também, tem feito referências a essa dificuldade de se chegar a um consenso na tomada de decisões, como o entendimento sobre quais setores são essenciais, quais não, lockdown ou não. Como você percebeu esse termômetro também? O medo é o pior conselheiro da economia. Prejudica o consumo, afugenta investimentos e ataca os empregos. A quarentena, felizmente, está salvando vidas em São Paulo e em outros estados brasileiros. Vamos preservar vidas? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cadê essas medidas absurdas de fechar tudo? Na verdade, eles não chegam, os empresários que eu tenho ouvido e os representantes não têm criticado o governo do estado pela postura mais restritiva em relação aos discursos do presidente Jair Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo são consonantes ao que vem sendo feito em outros estados, né? Mas sim, eles preveem que, em função da situação mesmo da pandemia, se encaminha mais para um lockdown do que para uma reabertura. Até uma fala do presidente do Sinditec, que ele prevê que como a situação está na capital, como já está em Campinas, que está evoluindo, vai chegar aqui em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, ou seja, o quadro vai piorar na visão dele e realmente é o que vai acontecer, é uma constatação que ele faz, não necessariamente, não uma crítica à postura do governo, uma constatação de que vai ficar mais restritivo e que as demissões, por consequência, vão continuar, vão aumentar. Na questão do comércio também, uma coisa interessante que eles falam, inclusive alguns comerciantes até, é que não adianta pensar que ao reabrir comércio, quando houver a reabertura com restrições todas, as pessoas vão comprar e vai haver um retorno ao nível de consumo que havia antes da pandemia.
Não vai, justamente por causa do cenário de incerteza, porque muita gente vai estar desempregada, porque outros vão estar com a jornada reduzida ou com medo de perder o emprego. Então, eles estão bem conscientes de que o horizonte é muito complicado e difícil de projetar uma melhora no cenário num curto e médio prazo. E até em relação a isso, conversei também com a gestora de negócios do Sebrae em Piracicaba, a Juliana Cherrouan, que diz que o essencial para o empresário, o Sebrae, que é especializado no atendimento ao pequeno empreendedor, né? Mas que o essencial é o empresário planejar. Mesmo num cenário em que é muito difícil fazer qualquer projeção, é necessário fazer um planejamento, nem que seja preciso revê-lo todos os dias ou toda semana. Porque sem o planejamento, aí o empresário vai ficar completamente refém das circunstâncias. Acho que tudo tem dois lados, né? Uma vantagem, se é que a gente pode chamar assim, de um momento como esse, é que o empresário ele foi pego pela necessidade de planejar. Talvez, quando as coisas são mais previsíveis, ele não sente tanta necessidade de se preparar, de fazer um planejamento, e hoje ele consegue enxergar quanto isso é importante, principalmente os que estão passando por uma necessidade muito maior, que não tinham um capital de giro para aguentar tanto tempo sem faturar, né, nos patamares que eles vinham faturando. Eles estão, né, olhando lá atrás e vendo como que eles deviam ter se preparado para um momento como esse, ou pelo menos planejado uma necessidade de capital de giro para 3 meses, 4 meses, alguma coisa nesse sentido. O que a Juliana diz é que o essencial é a empresa já fazer uma projeção de se o negócio dela funciona na internet, se é possível aumentar as vendas, porque é o único canal disponível agora, com a restrição. Se é um pequeno comércio que o consumidor dele vai consumir pela internet. Ela diz que a principal dificuldade nesse caso é para o setor de serviços, porque quando se trata de uma empresa que vende um produto, ok, você coloca a página no Facebook, no Instagram, num site, e a pessoa vai ver o seu produto, o preço do seu produto, ok. Já em relação à prestação de serviços, fica muito mais complicado, porque como é que a pessoa vai saber a qualidade do seu serviço, enfim, esses são os que, segundo elas, estão mais afetados e mais difíceis de fazer um planejamento. Mas, enfim, nesse raciocínio de ser necessário projetar o faturamento, por exemplo, do seu negócio, ela diz que primeiro precisa conhecer o seu novo consumidor, que vai fazer as compras ali ou contratar o serviço pela internet, saber se o seu negócio vai conseguir ser aceito pela internet, criar os canais todos e, a partir daí, fazer uma projeção e ver se é necessário pedir um empréstimo, porque o que está acontecendo é que muitas empresas estão procurando o Sebrae para pedir orientações sobre como pegar um empréstimo. E realmente foram abertas várias linhas de créditos para empresas, inclusive para pequenas empresas com prazos de carência de até 1 ano. Só que o que o Sebrae lembra é que não adianta pegar um empréstimo sem fazer esse planejamento, porque o empresário pode se complicar ainda mais, com dificuldades para pagar depois, mesmo com uma carência grande. A primeira coisa é entender o próprio negócio, entender o consumidor, para ver se o negócio continuará rentável e quanto vai ser, por exemplo, o faturamento mensal, que é uma informação básica. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica ao pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal, que tem os endereços aqui na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!